Será que Deus precisa realmente de Nossa Senhora para distribuir todas as suas graças? Ele não teria dado a certos santos a possibilidade de distribuir certas graças para os seus devotos particulares? E como fica a distribuição das graças de tipo sacramental? São estas as objeções que resolveremos neste vídeo. Salve Maria! Meu nome é Guilherme Martins e este é o canal Consecrácio. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sino das notificações, dê seu like, compartilhe este vídeo com seus parentes e amigos e, afinal, deixe os seus comentários para contribuir com os nossos estudos. Ficou provado no vídeo passado a posição dos vários papas e, portanto, da Santa Igreja sobre a distribuição de todas as graças por Nossa Senhora. Entretanto, em certos espíritos fica uma dúvida ainda sobre a universalidade dessa distribuição. Eles admitem que o caráter excepcional da intercessão de Nossa Senhora, mas lhe parece, por algumas dúvidas que ainda restam, que é difícil afirmar esse caráter universal. As objeções podem ser resumidas assim. São 3 objeções. Deus não poderia, ou melhor, Deus necessita de Maria Santíssima para distribuir as suas graças? Segundo, não pode ele distribuir certas graças por meio dos seus santos? E terceiro, como pode Nossa Senhora intervir na distribuição das graças sacramentais? É evidente que Deus não precisa de ninguém, não precisa nem mesmo de Nossa Senhora para distribuir as suas graças aos homens. Ele poderia tê-la ignorado para esse efeito da distribuição das graças, quando ele quis efetivar os mistérios da encarnação e da redenção, e podia até dispensar a própria Santa Igreja para distribuir os efeitos da redenção, para salvar as almas. Portanto, vemos que o problema está mal posto. Não se trata de saber se Deus deve servir-se de Nossa Senhora, se ele necessita de Nossa Senhora para a distribuição das graças. Mas trata-se de saber se ele quer, se é vontade dele servir-se de Nossa Senhora para essa função. Ou, por outra, não se trata de saber se a intercessão de Maria Santíssima na distribuição de todas as graças é intrinsecamente necessária, mas sim se ela é necessária por vontade de Deus. É claro que Deus poderia distribuir certas graças, ou mesmo todas as graças, diretamente, sem o intermédio de ninguém. Mas, perguntamos, existe alguma indicação providencial, alguma indicação na revelação de que esta é a vontade de Deus? Há alguma outra indicação de que Deus teria querido atuar de outra forma? Se é certo, como vimos, que por vontade dele, Nossa Senhora, participando da redenção, participou também da aquisição de todas as graças para nós, por que é que ele não teria querido distribuir também por ela todas essas graças que ela ajudou a merecer? Se, como temos experiência na nossa vida de cada dia, Deus se serve dos santos para distribuir certas graças aos devotos desses santos, esses santos que não mereceram, não ajudaram como Nossa Senhora a merecer essas graças com a redenção, por que é que ele não teria entregue à sua mãe a distribuição de todas as graças que ela ajudou a merecer? Nós vemos, portanto, aqui a importância de termos nos alongado no estudo da corredenção, dessa função de Nossa Senhora, da qual decorre a mediação universal de todas as graças. Se não tivéssemos compreendido bem o papel de Nossa Senhora para merecer essas graças que ela nos distribui, agora ficaríamos sem meios de provar que essa é a vontade de Deus, como nos ensinam os santos. Uma resposta análoga pode ser dada à segunda das objeções. Será que Deus não pode conceder certas graças por meio dos seus santos em vez de ser por meio de Nossa Senhora? Sem dúvida, Deus pode conceder através dos santos, os seus servos, as graças, certas graças para os seus devotos. A dúvida é saber, será que ele quer que essas graças, indo por meio desses santos, não passem por meio de Nossa Senhora? Na base dessa objeção se encontra, às vezes de modo subconsciente ou inconsciente, a ideia de que a distribuição de todas as graças por Nossa Senhora se daria por causa da sua santidade supereminente, a santidade maior do que a de todos os santos. Portanto, a formulação seria: Maria Santíssima é mais santa do que todos os santos, logo, ela deve distribuir mais graças do que eles. Ora, como nós vimos e acabamos de comentar, a razão pela qual Nossa Senhora é encarregada da distribuição de todas as graças não é primordialmente a sua santidade, mas o fato dela ter merecido
com nosso Senhor Jesus Cristo a aquisição de todas essas graças. Portanto, a razão da distribuição universal de todas as graças não está na santidade de Maria Santíssima, mas sim na sua participação na redenção, na corredenção dela e na maternidade espiritual com relação a nós. Se algum outro santo tivesse participado na redenção, se fosse também nosso corredentor, aí sim nós poderíamos pensar que esse outro santo seria também um distribuidor universal das graças. Mas só Nossa Senhora, que junto a seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, participou da paixão, foi nossa corredentora e com isso adquiriu por nós, ou adquiriu para nós, melhor dizendo, essas graças que ela nos distribui. Como a cooperação de Nossa Senhora na redenção tem esse caráter único, também na distribuição das graças, ela de forma única, exerce essa função junto a nós, junto a nossa mediadora, junto a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o medianeiro entre os homens e Deus, como já vimos. É certo que os santos, dos quais somos devotos, obtêm para nós as graças, mas eles também recorrem a Nossa Senhora. Na verdade, eles se santificaram por meio de Nossa Senhora. Eles só são santos porque foram devotos de Nossa Senhora e obtiveram de Nossa Senhora as graças de Deus para se santificarem. Mas dirá alguém, talvez com pena dos outros santos, será que os outros santos não ficariam assim humilhados no céu? Porque eles seriam colocados na condição de meros súditos subalternos que, na corte celeste, precisam recorrer a alguém superior para obter graças, para obter favores para os seus devotos. Ora, essa é evidentemente uma visão equivocada. Diante de Deus, os santos não são como meros cortesãos. Eles são como filhos junto do Filho unigênito de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E eles mesmos querem essa adesão a Nossa Senhora. Eles mesmos querem recorrer a ela, querem vê-la glorificada pelo exercício dessa função que Deus lhe deu. Portanto, eles mesmos sempre recorrerão a ela como a sua mãe bondosa. Eles conhecem, por experiência própria, a bondade imensa de Nossa Senhora e o seu poder de obter tudo de Deus. Agindo por meio dela, eles agem com a segurança de obter aquilo que eles querem, obter para os seus devotos. Eles sabem que Deus os ama e atenderão aos seus pedidos, mas sabem sobretudo que Deus ama aquela a quem eles também recorrem para obter as graças que nós pedimos. Esse assunto acabou recebendo uma solução, por assim dizer, oficial, quando se deu a canonização de Santa Joana d'Arc. Normalmente, pelas regras canônicas, os milagres obtidos pela intercessão de duas almas santas ao mesmo tempo não podem valer para a canonização de uma delas. Entretanto, no caso específico de Santa Joana d'Arc, Bento XV, o Papa que a canonizou, aceitou como milagre para a canonização uma cura que foi obtida pela invocação simultânea de Santa Joana d'Arc e Nossa Senhora de Lourdes. A explicação que o Papa deu na ocasião foi a seguinte: deve-se reconhecer em todos os fatos miraculosos a mediação de Maria Santíssima, por meio da qual Deus quer que nos cheguem todas as graças. Aqui afirmado o caráter universal. Assim sendo, não se pode afirmar que a mediação da Santíssima Virgem tenha se manifestado de modo especial em um dos milagres documentados. Lembram-se que houve a invocação simultânea. Ele está dizendo, nesse caso desse milagre documentado, não se pode dizer que houve a intervenção especial. Pensamos que Nosso Senhor dispôs assim, a fim de lembrar aos fiéis que jamais se pode excluir a lembrança de Maria. Ela atua sempre, mas no caso, houve uma atuação mais direta de Santa Joana d'Arc. Ainda que um milagre pareça dever ser atribuído à intercessão de um bem-aventurado ou santo. Portanto, houve a intercessão de Santa Joana d'Arc, que se deu, por sua vez, junto a Nossa Senhora e essa a Nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o milagre foi obtido. Também o Papa Pio XI, posterior a Bento XV, professa a mesma doutrina numa encíclica dele sobre o Santo Rosário. Depois de lembrar uma cura miraculosa que tinha acontecido pouco antes com ele, pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, ele diz assim: atribuímos esta graça à especial intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Não obstante, sabemos que tudo o que Deus nos concede vem pelas mãos de Maria. Portanto, uma coisa não exclui a outra. A intercessão do santo não exclui a intercessão universal de Nossa Senhora. Até como dissemos,
em vídeo anterior, Nossa Senhora como que se faz surda a uma invocação, por vezes, a uma invocação direta a ela, pois quer favorecer a tal ou tal do seu servo. Nesse caso, especificamente, Santa Joana d'Arc. Nossa Senhora atendeu ao pedido porque o devoto invocou a Santa Joana d'Arc. Com isso, podemos passar à terceira objeção. E as graças sacramentais? Também elas dependem da intercessão de Nossa Senhora para serem obtidas? Sabe-se, por exemplo, que a graça obtida, o perdão obtido a um pecador arrependido que recorre a um sacerdote, quando o pecador recebe a absolvição do sacerdote, a graça opera ali de modo, por assim dizer, automático, ou como diz a expressão teológica, ex opere opera. E a pergunta que fica, portanto, se a graça opera se a bênção, a absolvição do sacerdote opera por virtude própria, fica a pergunta: haveria a necessidade da intercessão de Nossa Senhora para que essa graça fosse obtida pelo pecador arrependido? Não é o mero ato do sacerdote que traz já a graça e opera por virtude própria? Não seria uma exceção à mediação universal que vimos defendendo até aqui? Em primeiro lugar, é preciso dizer que essa objeção, esse argumento se classifica como daqueles que provam demais e, portanto, nada provam. Essa objeção poderia ser levantada contra a mediação do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, teria um resultado absurdo, ou seja, a atuação do sacerdote prescindiria da atuação de Nosso Senhor Jesus Cristo na obtenção da graça do perdão para aquela alma. Em segundo lugar, se nós olharmos mais de perto, nós vemos que a atuação de Nossa Senhora aí para as graças sacramentais é a mesma que se dá na obtenção das outras graças. Ela que move, no caso, no nosso exemplo, é ela que move a alma do pecador a arrepender-se e a buscar a graça do sacramento. Portanto, necessariamente aí ela atua. Se nós usarmos um exemplo material para comparar, fica mais fácil de entender. Suponhamos uma pessoa que tenha um amigo muito rico e veja um mendigo que necessita de uma ajuda muito grande. Essa pessoa vai junto ao seu amigo e a convence a ajudar aquele mendigo. Ao mesmo tempo, ela, junto ao mendigo, diz a ele: vá e peça àquela pessoa. Portanto, a pessoa está atuando tanto junto a quem tem a fonte da doação, quanto àquele que necessita daquela doação. Nossa Senhora, então, nesses casos, ela precisa atuar não só sobre a pessoa que necessita da graça, mas também sobre aquele que é o distribuidor da graça, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, no nosso caso, ela intercede para que o pecador arrependido ou pecador se arrependa, para que ele prepara nele as disposições de alma, para que ele procure a graça do sacramento e, ao mesmo tempo, intercede para que o distribuidor da graça, nesse caso específico o sacerdote, que age in persona Christi na absolvição, para que o ministro, o sacerdote, esteja disposto a atender aquela confissão e a conferir aquela absolvição no momento certo. Bom, resolvidas essas três dificuldades, essas três últimas objeções, nós caminhamos, por fim, para o término dos nossos estudos sobre essa função de Nossa Senhora, que é a mediação universal de todas as graças. Um último ponto acessório, mas não desprezível, evidentemente, é nós considerarmos como essa função se harmoniza com as demais grandezas da Santíssima Virgem. Nós já insistimos sobre a estreita ligação que há entre o papel de Nossa Senhora na redenção, corredenção de Maria Santíssima, e também a sua maternidade espiritual, a ligação dessas duas grandezas, dessas duas funções, com a distribuição de todas as graças. Vejamos como essa grandeza se liga à grandeza da plenitude da graça em Maria. Cristo, nosso Senhor, possui em si a plenitude da graça, tanto em si mesmo, como para todos os outros. Como diz o Evangelho, nós recebemos tudo da plenitude dele, guardadas as devidas proporções. Aquela que recebeu do anjo a saudação de gratia plena, cheia de graça, recebeu também de Deus uma superabundância de graças, e uma superabundância tão grande, tão super, que ela basta para si mesma e para todos os homens, de modo que podemos dizer, sem medo de errar, que recebemos tudo também da plenitude dela. Talvez vocês se lembrem daquela imagem que usei no vídeo anterior sobre as cataratas do Iguaçu, plenitude de água que aquilo significa, e ela se derramando abundantemente, sem cessar, sobre o reservatório embaixo, que depois corre, o rio continua a correr, e se ela se distribui não só sobre o leito do rio,
em que ela cai, mas por todas as pessoas que estão ali próximas, a água vai para todo mundo. E assim também é a plenitude da graça em Nossa Senhora. Aliás, esses dias, lendo uma coisa num dos livros que eu estudo, tinha lá um trecho de um Santo Antonino de Florença. Ele tem umas considerações bonitas que eu trouxe aqui para vocês sobre essa plenitude da graça em Nossa Senhora. Assim diz o santo: ela, Nossa Senhora, é plena no sentido de que ela possui de uma maneira excelente todas as graças gerais e especiais de que Deus dotou os homens e mesmo os anjos. Nossa Senhora é plena, repleta dessas graças. Ela é plena também, pois que tem graças que ninguém, senão ela, recebeu. Ninguém recebeu as graças, ou certas graças, que só Nossa Senhora tem. Portanto, ela é plena da graça. Plena ainda, porque ela recebe todos os dons de Deus em toda a extensão e com toda a perfeição de que uma criatura é capaz. Plena, por fim, e sobretudo, porque ela, Nossa Senhora, contém em si e distribui sobre o mundo a graça incriada toda inteira, que é nosso Senhor Jesus Cristo, fruto do seu ventre. Aqui o santo relaciona, então faz essa ligação entre a plenitude da graça em Nossa Senhora e a distribuição universal de todas as graças, como nós temos considerado. Nós mostramos como a distribuição universal de todas as graças se relaciona, antes de tudo, à corredenção. Mas nós podemos afirmar também que há uma especial ligação com a excepcional santidade de Nossa Senhora. Esse é certamente um poderoso motivo para nos explicar o porquê Nossa Senhora distribui todas as graças. Se Santa Teresinha do Menino Jesus, que nós já tantas vezes citamos, ela pôde operar no céu, distribuir maravilhosamente a graça sobre a terra, como ela chamou, quero derramar uma chuva de rosas sobre a terra, e efetivamente derramou e continua a derramar sobre os seus devotos, isso foi porque ela foi, de certo modo, maravilhosamente santa. A sua santidade, a sua amizade para com Deus foi imensa. Ora, convém à santidade de Maria Santíssima, uma santidade de um caráter único, maior diante de Deus do que todos os anjos e todos os homens reunidos, é também preciso que a distribuição da graça seja marcada com esse caráter único da santidade de Nossa Senhora. Portanto, aí a estreita relação entre a excepcional santidade de Nossa Senhora e a distribuição da graça. É, sobretudo, a maternidade divina entre as grandezas de Nossa Senhora, a maior de todas, em função da qual todas as outras lhe foram dadas, como nós dissemos ao estudar a maternidade divina, é sobretudo em função dela que Nossa Senhora é encarregada por nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, de distribuir todas as graças. Os santos se alegram sempre em repetir que Cristo não recusa nada à sua Mãe Santíssima. É muito comum nós vermos em adesivos nos carros de católicos devotos aquela frase: peça à mãe que o filho atende. Ou seja, o filho não recusa nada ao que a mãe lhe pede. Se eu peço através da mãe, posso ter certeza de que vou obter aquela graça. E também, o que poderiam recusar o Padre Eterno, a sua filha bem-amada, ou o Divino Espírito Santo, a sua esposa querida? Assim como o Filho não recusa, também o Pai, Divino Pai Eterno, não recusa, e o Divino Espírito Santo não recusa. A Santíssima Trindade não recusa nada a Nossa Senhora. Esses vários privilégios, como vimos, maternidade divina, a plenitude da graça, etc., eles exigiam, por motivo de conveniência, que Nossa Senhora também fosse encarregada dessa função da distribuição de todas as graças. Ou ao menos elas criaram condições para que Nossa Senhora pudesse exercer essa função. E essa função, por sua vez, preparava a Nossa Senhora para exercer outras duas funções que devemos estudar em seguida no nosso canal, que são a missão apostólica de Maria Santíssima e a sua realeza universal. Não vou adiantar aqui o que significam, você pode nos acompanhar nos próximos vídeos. Eu termino então esses nossos estudos sobre a mediação universal de todas as graças por Nossa Senhora com uma última imagem, uma última metáfora, uma última analogia. Ela é tirada de uma afirmação de São Bernardino de Siena. É um santo que é citado também no Tratado da Verdadeira Devoção por São Luís Maria Grignoni Montfort. A frase dele é a seguinte, eu cito em latim, para os que gostam de latim, depois ensaiamos uma tradução livre. Plenitudo gratiae fuit in Christo, sicut in capite influent, in Maria
vero sicut in colo transfundente. Isso seria mais ou menos isso. A plenitude da graça, como comentamos agora há pouco, nas palavras de Santo Antonino, ela foi em Cristo como na cabeça. E em Nossa Senhora, essa plenitude da graça se dá como no pescoço, considerando o corpo humano. Portanto, aí nós temos uma imagem bastante curiosa, não sei se vocês já ouviram falar alguma vez, essa analogia, essa comparação de Nossa Senhora como exercendo no corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja, a função do pescoço. Várias analogias são possíveis. Pode-se dizer, por exemplo, que Nossa Senhora é o coração. Aqui esse santo nos traz essa imagem do pescoço. É uma imagem bastante adequada para nós considerarmos a função de Nossa Senhora enquanto distribuidora de todas as graças. O pescoço, evidentemente, ele é inferior à cabeça, mas ele está estreitamente unido à cabeça. Está mais unido à cabeça do que o resto do corpo. E não só, ele une a cabeça ao resto do corpo. Pelo pescoço passam todos os fios de ligação, todos os nervos que mandam os comandos para o restante do corpo. E, portanto, a graça que nos vem de nosso Senhor Jesus Cristo, ela passa para nós inteiramente, ela passa toda pelo pescoço. O pescoço, então, é esse canal. Nossa Senhora é comparada a esse canal pelo qual passam todas as graças vindas para nós de nosso Senhor Jesus Cristo. E há ainda um aspecto curioso nessa analogia. Muitas das seitas protestantes, das seitas heréticas, elas se vangloriam de ter a nosso Senhor Jesus Cristo por chefe, por sua cabeça, e pretendem assim ser como que o corpo místico de Cristo. Ora, imaginem que monstro seria alguém que não tivesse pescoço. Imagina uma cabeça inteiramente atarracada no corpo. Não foi assim que Deus fez o corpo humano. Na sua elegância, Deus imaginou um pescoço para elevar a cabeça a um patamar, ao nível que é devido, que lhe é devido. Ora, então, esse pescoço é Nossa Senhora no corpo místico. E essas seitas que recusam a Nossa Senhora, elas não veem que recusam para si, para o seu pretenso corpo místico como igreja, recusam para si essa figura. É a figura do pescoço, a função de Nossa Senhora eles recusam. Então, eles são exatamente esses monstros na ordem da graça que pretendem que Nosso Senhor esteja sem Nossa Senhora, que pretendem ser o corpo místico de Cristo sem ter o pescoço que é Nossa Senhora, sem ter todo esse caráter, esse charme que dá ao corpo humano a figura do pescoço. Assim também Nossa Senhora, a função dela na Santa Igreja, no corpo místico de Cristo, dá por um dos aspectos, né? Dá esse charme que o pescoço dá ao corpo. E o autor que traz essa consideração de São Bernardino, essa frase, essa analogia que o santo faz, o autor conclui de uma maneira muito graciosa. Ele diz assim: também é ao pescoço de sua mãe que uma criança, impressionada por alguma coisa que lhe causou medo, ou num transporte de amor, é ao pescoço, é ao colo da mãe que a criança acorre para chorar no seu ombro, ou para lhe dar um beijo à sua mãe. Assim também o autor conclui, assim também na Santa Igreja Nossa Senhora exerce essa função conosco. Ela nos aproxima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se inclina a nós através de Nossa Senhora. Portanto, é assim, na Santa Igreja nos convida a essa devoção, a elevarmos-nos a Nosso Senhor Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora. Fica aqui concluído, então, o nosso estudo sobre a mediação universal, um estudo já longo, talvez dos maiores capítulos do nosso estudo, porque passou também pelo estudo da corredenção. Eu termino, não sem antes convidá-lo, os convites já tradicionais, a você se inscrever em nosso canal, se ainda não é inscrito, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus parentes, seus amigos, e ao final deixar os seus comentários que possam contribuir nesse nosso aprofundamento da devoção à Nossa Senhora. Salve Maria!